Graça e paz, muito bom estarmos aqui mais uma vez no nosso propósito, seguindo em frente, animados com as maravilhas da palavra de Deus, sabe? Então vamos continuar hoje, Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 7. Eu quero falar, até o versículo 23 eu quero falar sobre a separação e a semente. A necessidade da separação e o poder da semente, como eu disse a vocês aí no nosso encontro anterior. Olha, são duas coisas importantes e eu estou muito feliz porque já temos alguns comentários daqueles que se dispuseram a participar, estão animados para esse estudo aí, com alguns detalhes teológicos, mas muita implicação prática a respeito da luz, do propósito original, sabe? O lugar em Deus de onde nós nunca deveríamos ter saído, mas para onde Jesus Cristo quer nos trazer de volta por meio do seu sacrifício, o poder da ressurreição, a fim de que a gente comece já vivendo algumas coisas que Ele tem para nós aqui na terra, coisas que haverão de se perpetuar por toda a eternidade. Então vamos lá, versículo 7. E Deus fez a expansão e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi, e chamou Deus a expansão céus, e foi tarde e manhã o dia segundo. Vamos para a leitura bíblica? Tá animado? Acompanha aí, abra sua Bíblia aí, vamos lá. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, e a erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, e cuja semente estava nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e amanhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para os luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E foi assim. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite. Fez as estrelas, e Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi tarde e manhã o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e amanhã o dia quinto. Até o versículo 23. Pensa comigo aqui. Separação e semente. Nós falamos no nosso vídeo áudio anterior sobre o fundamento anti-ecumenismo que Deus lançou. Mas antes de nós falarmos desse assunto, é bom lembrarmos rapidamente de que todo vazio é ausência de Deus. Todo vazio. A natureza divina tem aversão a vazios. Então, preenchimento é Deus. Tudo que está vazio precisa ser cheio. E é claro que nesta nossa história de hoje aqui, que é uma história para a nossa vida, nós teremos a oportunidade de crescer, que é muito mais do que encher, é multiplicar, ok? Então vamos lá, firmes neste propósito.
Levítico capítulo 19, versículo 19, Levítico 20, versículo 24, vai nos trazer uma revelação importante que eu acho também válida aí para você abrir a sua Bíblia, já que nós estamos num estudo. Certamente eu quero focar mais em Gênesis, mas quando você lê o capítulo 1, 2, 3 e 4 de Gênesis, eles te direcionam para várias páginas das Escrituras. Eles te direcionam para vários textos das Escrituras, textos esses que vão clarificando o seu entendimento dessa palavra. Então vamos para o primeiro deles, Levítico capítulo 19, versículo 19. Diz assim as Escrituras: guardareis os meus estatutos, não permitirás que se ajuntem misturadamente os teus animais de diferentes espécies no teu campo, não semearás semente de mistura e veste de diversos estofos misturados não vestireis. Olha que interessante. Capítulo 20, versículo 24 agora de Levítico. Olha o que aqui está escrito. E a vós vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra, e eu a darei a vós para possuí-la em herança, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos demais povos. Muito importante isso aqui para nós. Hoje pela manhã eu estava vendo a separação que houve entre o rebanho de Labão e o rebanho de Jacó. E como Deus prosperou o rebanho de Jacó diante do sogro Labão, que tinha intenções escusas, com Jacó. Então vamos lá. Primeiro, olha, versículo 7, expansão. Essa expressão expansão, em algumas Bíblias está escrito firmamento, separação entre águas que estavam debaixo de expansão e as águas que estavam sobre a expansão. Ou seja, há uma diferença entre águas e águas. Eu quero até trazer algo aqui para você sobre a água, já que nós estamos falando de água e de terra, para você pensar um pouquinho sobre a sua vida e sobre os propósitos de Deus na sua vida. Deus criou o homem da terra, só que o corpo do homem é 70% de água. O Espírito Santo se movia sobre a face das águas. E se você olhar o relato de Mateus, capítulo 14, versículo 25, Jesus Cristo andou sobre as águas. Só Deus pode pairar sobre as águas. O Espírito Santo fez, Jesus Cristo fez. Escute isso. Sobre, o Espírito Santo foi derramado sobre. Olha que interessante isso. Descerá sobre vós o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá. Não é à toa que o Espírito Santo em nós, segundo o que está relatado em João, capítulo 7, os versículos a seguir vão falar daquele momento em que Jesus disse, olha, quem tem sede, vem a mim e beba, e Jesus disse que aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, e essas águas fluirão para a vida eterna, e ele falava já do Espírito Santo. Então há uma conexão direta de Deus para nos encher e para comunicar com um homem que é feito de barro, mas cuja essência também é o quê? Água, e é a parte que você não vê. Lembrando que há diferenças entre águas e águas. Tem algumas pessoas que parecem água parada. Tem algumas pessoas que são água represada. Irmãos, você não foi feito para ficar represado. Você foi feito para transbordar. E é esta água que precisa ser movimentada. Eu lembro de uma passagem bíblica aqui agora, e você também deve conhecer, de um anjo. Conta-se a história de um anjo que descia e agitava as águas num tanque, e o primeiro que descia naquelas águas era curado. E um homem estava ali há 38 anos, porém depois que ele encontra a fonte, que é Cristo Jesus, de quem o Espírito Santo viria, ele recebe a sua cura.
Olha, há mistérios profundos nas Escrituras. E como alguém disse aqui em alguns dos nossos comentários, as riquezas das Escrituras estão nos detalhes. E às vezes a gente passa correndo pelas Escrituras e é por isso que nós estudamos as Escrituras, é por isso que nós nos esmeramos e aprofundamos na revelação desse livro, porque quanto mais nós conhecemos, mais nós ficamos apaixonados no bom sentido da palavra, pela palavra de Deus que é viva e eficaz, que penetra até a divisão da alma e do espírito, junto às medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4:12. Olha, à medida que você vai se deparando com a palavra e descobre o propósito original, você começa a repensar a sua vida. Você está vivendo o propósito original a partir da reconciliação que aconteceu na cruz do Calvário? Ou você ainda está vivendo uma vida sem sentido, vazia e fútil? Esse vazio é o vazio de Deus no que diz respeito a relacionamento. E você precisa entender a riqueza e a beleza da palavra de Deus para você se alegrar no propósito de Deus para a sua vida. Vamos lá, vamos seguir um pouco adiante. É bom lembrar que haviam águas e nessa separação das águas, haviam águas que estavam debaixo do firmamento. Só que ele fez separação com águas que estavam em cima do firmamento. Irmãos, o firmamento, a expansão, né, os céus. A gente trabalhou aqui em um momento aqui sobre, né, o Chamaim, que é a ideia dos céus, aí, o universo. Então Gênesis já faz o relato dessas águas que há aqui na terra e faz relato de águas que está acima das nuvens. Elas estão lá. Na verdade, a gente ouve uma expressão, quando eu falo acima das nuvens, é porque a gente conhece o fato de que as nuvens despejam chuva. As nuvens que despejam chuva. Ok, mas eu estou falando acima do firmamento. Deus fez assim e ele chamou o firmamento o quê? Céus. Céus. Eu não vou entrar nos méritos aqui agora, mas é muito importante nós começarmos a pensar sobre isso para possíveis discussões, possíveis estudos, mais coisas para a gente discernir. Existe o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. O céu atmosféricos, os céus dos anjos e os céus de Deus. E nós estamos falando aqui do firmamento, uma dessas dimensões, tá bom? E foi o dia segundo, porque o dia primeiro foi depois de Deus chamar a luz dia e as trevas chamou noite. Agora, após a expansão dos céus, foi tarde e manhã, o dia segundo. Agora, olha que interessante. O versículo 9, disse Deus, juntem-se as águas debaixo dos céus e apareça a porção seca. E assim foi. Há uma linguagem que você vai observar na criação de Elohim, Deus Todo-Poderoso, ainda antes da formação do homem, que como nós já aprendemos está no capítulo 2, a criação ainda está no capítulo 1 também do homem, mas eu estou falando das obras criadas sem ser aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus, que foi gerado em Deus, que saiu de Deus, e Deus é Pai. Olha, vamos lá. É importante a gente perceber isso. Existem essas expressões: ajuntem-se, apareça, produza e haja. Tudo na mente de Deus, dentro do propósito inicial, quer trazer ajuntamento, quer trazer o quê? Manifestações, aparecimento, coisas que estavam ocultas serão reveladas, como a luz faz com as trevas. Aliás, eu vou dar uma informação sobre a luz aqui muito importante hoje e vai deixar você um pouco aí reflexivo, mas ok, nós estamos aqui para estudar e, como eu disse, nós podemos continuar trabalhando em cima disso e refletindo mais. Mas veja bem, apareça e produza, haja. Deus criou todas as coisas para
produtividade. E porque, assim como a vida de algumas pessoas estão vazias, a vida de outras pessoas também não são produtivas. Por quê? Por ter quebrado um princípio. A gente sabe que o pecado ele entrou no mundo, a corrupção da raça humana, nós chamamos da depravação total do homem. É claro, temos muitas consequências visíveis e invisíveis no plano terreno, nesse mundo que nós vivemos. Você vai perceber isso claramente, mas Deus está trabalhando com o seu povo e restabelecendo o propósito original. Tá? Eu vou querer aqui te mostrar algumas coisas e você vai pensar sempre na sua vida e fazer uma ligação a respeito dessas coisas que eu estou falando. Haja vista, olha, você entender que eu comecei falando sobre esse estudo, explicando a importância de nós pegarmos a origem, tá bom? A essência, o fundamento, tudo que é invisível, tudo que é invisível, tudo que é o quê? Invisível. Então apareceu a porção o quê? Seca, quando Deus mandou. Então a ideia aqui é que era tudo o quê? Água. E na criação, a porção seca aparece depois. É importante a gente pensar sobre isso. Porque a gente começa no capítulo 1 dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então antes disso era só o quê? Água. Água. Olha que coisa interessante. Essência, que também significa vida. Ok. Chamou Deus a porção seca, versículo 10, terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Outro princípio, Deus é bom, e tudo que Deus faz é bom. Deus é bom e tudo que Deus faz é bom. Carregue isso na sua mente, independente de circunstâncias. Assim como eu mostrei a vocês que nós temos que falar, não aquilo que nós vemos com os nossos olhos, mas aquilo que nós cremos. E eu vi que mais alguém aqui, eu acho que foi a Geise, fez um comentário interessante. Muito bom. Pegou, Geise. Eu quero que você pegue e compartilhe os princípios mais poderosos desses estudos para a sua vida, para você mudar a sua mentalidade, seus sentimentos, as palavras que saem da sua boca, até a maneira de ouvir, sabe? E os seus comportamentos começam a mudar. E você começa a falar diferente, pensar diferente, agir diferente. E olha, por isso que eu estou falando de separação e semeadura, porque você vai começar a distinguir coisas, discernir coisas, decifrar coisas. Essa separação é a separação necessária que Deus fez em termos de distinguir entre coisas. Nem tudo é igual. As coisas podem ser parecidas, mas não são iguais. Cuidado com isso. Por isso que esses fundamentos do mundo invisível, do mundo espiritual, eles são importantes também para o homem espiritual que quer viver a vida de Deus aqui na terra. Então vamos lá, versículo 11. E disse Deus, produza a terra erva verde e erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Depois de nós entendermos aí, Antigo Testamento, eu citei aqui as referências, tem outras referências sobre a necessidade de separação, da gente não dizer que tudo é igual, sabe, nós vivemos num mundo que diz que a verdade é relativa, que não há absolutos, mas isso é o problema das pessoas, se eles não souberem distinguir coisas, distinguir luz das trevas, tá, já vou dar essa informação aqui, eles vão acabar misturando aquilo que não pode misturar, juntando aquilo que não pode ajuntar. Segundo Coríntios 6, versículo 14, só para mostrar uma evidência do Novo Testamento, Deus ele
mantém esse princípio dizendo sobre o jugo desigual. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Não tem como você ser participante das coisas de Deus e dos demônios ao mesmo tempo. Começa a olhar, irmãos, começa a pedir a Deus discernimento espiritual. Começa a ver, as pessoas acham que é comum algumas coisas e algumas coisas não são comuns. Nós precisamos compreender esse princípio. Esse princípio é um princípio poderoso, né? Jovens buscando relacionamentos, irmãos, não entre em certas conexões, em certos relacionamentos, porque não vai dar certo. Depois não diga que não me avisaram. É a palavra de Deus diz que não há comunhão entre o templo de Deus e os ídolos. Por isso, a lei é anti-ecumenismo e há uma mensagem tentando unir e não os cristãos e tudo mais, mas não brinque com isso, porque Deus ele é bastante categórico com isso. E até nisto ele vai mostrar a importância de entendermos a lei da semeadura, porque Deus dá semente. Olha, aquilo que eu disse para vocês, fazer diferença entre trevas e luz, não existe trevas sem que antes houvesse luz. Não existe. Só existe anjos das trevas porque havia anjos de luz. Trevas é ausência de quê? De luz. Ignorância é ausência de sabedoria. Mas onde a sabedoria entra, as duas coisas não podem ficar no mesmo lugar. A ignorância tem que vazar, tem que sair. Isso é isso é libertador, isto é maravilhoso, é o evangelho do reino. São as coisas espirituais se tornando mais claras para nós. E no mundo espiritual, Deus não dá fruto, Ele dá semente. Se nós não entendermos o princípio, a lei da semeadura, é o princípio original, o texto que nós acabamos de ler aí, o versículo de número 11. Deus dá semente, toda semente produz segundo a sua espécie. Então, cuidado com o que você está semeando. Há um poder na semente. E este é o ponto invisível que algumas pessoas não compreendem. Algumas pessoas, elas têm medo de semear, por quê? Porque elas acreditam que ao semear elas perdem a semente. Primeiro, porque elas não veem com os olhos visíveis a semente que foi semeada mais. Elas não têm mais acesso àquela semente. E segundo, porque há um princípio da semente. Toda semente, antes de brotar, ela tem que morrer. E aí o versículo de número 11, ele vai falar assim que Deus deu semente para a árvore frutífera que dê fruto segundo a espécie. Semente que esteja nela. Então, na verdade, a gente foca o fruto. Ignoramos a semente. E o futuro, ele está dentro da semente. E é o tipo de semente que determina o fruto e a sua espécie. O que você tem semeado é muito importante para você que está voltando para o propósito original. Muito importante. Deus, ele não dá fruto, ele dá semente. 2 Coríntios 9, versículo 10. Deixa eu te mostrar isso aqui. 2 Coríntios 9, versículo 10. Eu vou ter que trabalhar muito aqui a questão do tempo com vocês por causa de algumas dificuldades que eu tive na gravação anterior, mas eu vou tentar trabalhar dentro desse tempo. Então vamos lá. 2 Coríntios 9, versículo 10. Diz assim as Escrituras: Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa semente,
a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Ok. Quando você entende a lei da semente, você começa a se posicionar de maneira correta diante de Deus, como também diante dos homens. Deus, ele dá o que? Semente ao que semeia. Se você não é um semeador, você não recebe essas sementes da parte de Deus. Não tem como você receber. É por isso que algumas pessoas nunca vão viver a lei da multiplicação, da frutificação da semente. E você pode ter certeza que em todas as áreas da vida, quer sejam espirituais, quer sejam materiais, esse princípio da semeadura é poderoso e Deus criou o homem para entender esse princípio, porque esse é o princípio original. Fez separação e vamos semear. E todo fruto é segundo a sua espécie. Vai produzir segundo o que você está semeando. Então pense sobre isso aqui no livro de Gênesis. O futuro está dentro da semente. Só que algumas pessoas não são semeadores. Vamos continuar. Viu Deus que era bom, final do 12 e 13, e foi à tarde, amanhã o dia terceiro. Assim, irmãos, Deus vai fazendo separação ainda entre o dia e a noite, entre os sinais dos tempos, dias determinados, dias e anos. Eu tenho pegado muito a palavra dia nas escrituras, porque dia fala de nascimento, assim como a luz fala de aparecimento. Todas as vezes que você pegar dia, se alegre com isso. Todas as vezes que você pegar noite, tenta discernir o que essa noite significa. Ok? Porque às vezes ela pode significar exatamente trevas e ignorância, assim como o dia, a luz pode significar sabedoria e conhecimento, que é o que a nossa geração precisa. Por isso a importância de estudarmos as Escrituras. Deus vai fazer separação entre os luminares, governar o dia, governar a noite, estrelas e tudo mais, havendo expansão para iluminar a terra, os luminares para iluminar a terra. Então lembra que aquele haja luz lá que apontava para Jesus lá do início não é essa mesma luz aqui, porque até o momento o sol não havia sido criado, as estrelas não haviam sido criadas. Aí as escrituras vai nos dizendo que após a criação e a separação entre luz e trevas, Deus vendo que essa separação é necessária e foi boa, foi tarde o dia quarto. E no versículo 20 fala que ele faz também a multiplicação dos animais, das aves, dos peixes. E é interessante que o versículo 20 fala: e disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente. Então escute, Deus não criou o peixe, ele mandou uma ordem para a água que vai produzir dentro dessa ordem, o poder da palavra, o código sonoro, sabe, aquela energia das palavras que saem da boca de Deus e a prontidão da criação para obedecer as suas ordens. E os animais se tornaram alma vivente. O homem foi feito também alma vivente, mas mais para frente nós vamos separar essa diferença dos homens, e é claro, eu creio que a maioria de nós já sabemos, entre homens e animais. Você vai perceber que Deus criou baleias, répteis, e as águas produziram abundantemente conforme a sua espécie. As aves também conforme a sua espécie. Versículo de número 21, e viu Deus que era bom. E Deus abençoou e disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi tarde e manhã o dia quinto. Versículo 23. Aqui agora eu quero fazer uma reflexão final. Primeiro, você já sabe a importância da separação, não só a importância, mas a necessidade. Não misture, não tente ajuntar aquilo que Deus separou. Como eu disse, também nós não podemos separar o que Deus ajuntou. Porque Deus, ele ajunta para propósito.
ele multiplica para propósito, ele traz as evidências por meio da luz, transparência para propósito. Irmãos, a vida do homem deve ser transparente. Frutificai, multiplicai-vos e enchei. O princípio de Deus é frutificar primeiro para depois multiplicar, porque é só pela qualidade do fruto que você vai saber se vale a pena continuar plantando. Então, frutificação antes da multiplicação, mas multiplicação é abundância. Muitas das pessoas não conhecem essa lei, só conhecem soma, divisão e menos, quer dividir, quer somar, mas o princípio de Deus não é soma, divisão, nem diminuir. Não, o princípio de Deus é multiplicar. Se você entender a separação para propósitos e o poder da multiplicação, você vai continuar comigo aqui, porque o nosso tempo está acabando, mas eu quero continuar contigo, te mostrando riquezas para você viver a vida abundante para a qual Deus te criou. Um forte abraço, amo vocês e em Cristo avançar.